E agora eu tenho mais um convidado comigo. Aqui tenho o prazer de receber o Rony Júnior Marini, vice-presidente da FIEP e também coordenador do Conselho Setorial da Indústria de Madeira. Rony, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Queria começar ouvindo, então, um pouco do que pode representar aí, né, para o setor da madeira, exatamente, essa mudança na presidência norte-americana a partir do ano que vem. O que a gente pode contar para a audiência da Jovem Pan News? O setor de madeira é muito importante para a economia aqui do Paraná e o mercado americano é o principal mercado comprador. A eleição do Trump trouxe... Aqui, vou pedir só para a gente trocar o microfone, para ajustar o som, para que a gente possa ouvir melhor o Rony trazendo o panorama, portanto. Pronto. Oi, tá me ouvindo? Agora temos o Rony. Conta lá para a gente. Então vamos lá. O setor de madeira é importante para a economia do Paraná, o setor de madeira processada, e o mercado americano é o principal mercado comprador da madeira do Paraná. A eleição do Trump, ela, de uma maneira geral, ela foi recebida com muito otimismo por todos, toda a economia. A Bolsa de Valores americana está em nível recorde. O Trump, para o nosso setor, ele é um construtor. Ele é do setor. E, principalmente, os compradores, quem trabalham com o setor de construção civil americana, a maior parte são republicanos. Então, o otimismo aumentou, o índice de confiança aumentou, e a gente acredita que, tão logo ele assuma, tenha um novo impulso, um novo crescimento para as nossas exportações aqui do estado do Paraná. Muito se fala, né, dentro da questão econômica, sobre as promessas protecionistas que ele apresentou durante a campanha, mirando especialmente o relacionamento com a China. Também sobre as políticas internas, a questão da redução dos impostos, que isso poderia provocar talvez menos interesse em mercados emergentes por parte de investidores, impactos inflacionários, mas o senhor falou uma perspectiva positiva. Quer dizer, a gente tem também oportunidades, né? Muito se alerta sobre riscos, mas o cenário que eu acabei de ouvir aqui é um cenário de otimismo. Exato. O Paraná, o Brasil, ele tem uma balança comercial com os Estados Unidos superavitária para os americanos. Então, eu acredito que o Brasil não esteja, assim, no radar de ter algum aumento de tarifa. Sim, a China, o Vietnã, vamos falar os asiáticos, esses sim têm uma balança muito superavitária em comparação com o americano. Então a gente não acredita que isso vá acontecer com o Brasil, pelo contrário, pode ser uma janela de oportunidades, sendo que eles podem sobretaxar os produtos asiáticos e procurar alternativas. E o Brasil está aqui, né? O Brasil está, a nossa economia tem crescido. Acredito que no nosso setor também tem um grande potencial de expansão. Eu, de uma maneira geral, estou otimista com a novo mandato do Trump agora, iniciando dia 20 de janeiro. O relacionamento e as negociações entre a indústria da madeira, já ouvi aqui que é o principal parceiro comercial, né, a questão do relacionamento com os Estados Unidos, mas isso já é histórico, vem numa crescente. Como é que se apresentou esse relacionamento, por exemplo, ao longo desse ano na sua avaliação, Rony? É histórico já. Desde quando estourou a bolha imobiliária americana, né, que a construção civil caiu muito, que o setor depende muito das construções de casas nos Estados Unidos. Basicamente, eles usam tecnologias que estão entrando hoje no Brasil, que é o steel frame, o wood frame, que ainda é incipiente o uso no Brasil, mas lá é o grande modelo construtivo que eles usam. Vem numa crescente ao longo dos anos, posso dizer dos últimos 10 anos, vem numa crescente. O que aconteceu agora nos últimos tempos, pós-pandemia, foi que a taxa de juros subiu. Como subiu, desestimulou a taxa de hipoteca. Então, hoje, os Estados Unidos, ela está construindo, o nível de construções ainda é pequeno, está numa crescente, mas ainda insuficiente para o déficit de moradias que eles têm. Eles têm, historicamente, estão o menor estoque de casas disponíveis para vender e também, historicamente, no maior nível de preço. O que aconteceu? Antes da pandemia,
uma casa, uma casa média, custava em torno de uns $500 mil. Na pandemia, teve um disparo dos preços, principalmente das moradias dos Estados Unidos, que não tem recuado, pelo contrário, se manteve. Então é um grande desafio fazer mais moradias, até para baixar o valor das moradias. O cidadão, antes da pandemia, a taxa de hipoteca era 2%. Com o aumento da taxa de juros, a taxa de hipoteca subiu, hoje está em torno de 6,8%. Como essas casas subiram? Como exemplo que eu queria citar, era $500 mil, hoje é 850 mil dólares, a mesma casa. Numa taxa de hipoteca de 30 anos, o cidadão pagava em torno de $2 mil, $2.500 de prestação. Com o pós-pandemia, com o aumento dos juros, essa mesma casa, com o acréscimo que ela teve e com o acréscimo dos juros, ele tem que pagar em torno de $4.500. Então ficou muito mais difícil para o cidadão americano poder comprar a sua moradia. Então, se construiu menos, a gente tem uma perspectiva que os juros caiam nos Estados Unidos, está caindo. Então, acredito que já no próximo ano, possa voltar a níveis de construções que possam diminuir esse déficit habitacional que existe hoje lá no mercado americano. A economia com resultados melhores, inclusive, é a grande expectativa por lá e é apontada como fator decisivo, inclusive, para o resultado eleitoral, né? Que é exatamente essa questão da perda do poder econômico e do peso, que aqui a gente acabou de ouvir um exemplo, que teria pesado muito para o eleitorado de lá ter de novo, né, o poder de compra e uma realidade, como se apresentou anteriormente. Tanto que tem aquela frase muito conhecida, né, It's the economy, stupid, que é exatamente o que teria sido o elemento-chave para garantir a eleição do Trump. E agora há essa grande expectativa em relação a essa questão. Bom, então a gente já entendeu que para o setor da indústria há aqui uma expectativa muito positiva com a melhora do cenário econômico interno, também norte-americano. E em relação à nossa produção, Rony, nós temos padrões de qualidade de excelência para exportar, temos outros mercados e parceiros internacionais importantes e estratégicos, temos aumento de produção, uma indústria que vem atingindo excelência. Queria que você contasse um pouquinho de qual é a realidade aqui do Paraná da indústria da madeira. É muito boa essa questão, por quê? Porque nós temos, Paraná, as indústrias instaladas no Brasil têm capacidade, tem certificações que o mercado exige, tem produto, então a indústria está preparada. O que está faltando é o mercado avançar. E creio que vai acontecer em breve. O otimismo voltou no mercado americano, principalmente com essa eleição. Existe uma capacidade ociosa que ainda pode expandir nos próximos meses, né, quando a demanda realmente aumentar. E o produto que é feito aqui no Brasil, no Paraná, não é diferente do que é feito na Americana. As grandes indústrias maiores do nosso setor são americanas, mas elas sabem, elas têm consciência que aqui no Brasil você pode fazer o mesmo produto que eles fazem lá, que não tem diferença nenhuma. Existe, por exemplo, né, alguns fatores internos também que poderiam ser melhores para garantir um resultado ainda superior, digo, do ponto de vista de políticas públicas, de incentivo para o empresariado, ou não? Qual é a sua avaliação a respeito do cenário que a gente encontra internamente hoje no país? No país, falando no mercado americano, nós pagamos, o Brasil não vende mais porque é sobretaxado. A gente paga um duty lá, paga a taxa. O que falta mesmo é acordos. Recentemente foi anunciado o acordo de livre comércio com a Europa. Isso já foi um grande avanço, acho que fazem mais de 20 anos que isso se discutia. Falta no momento é ampliar esses acordos também com os americanos. E também, falando internamente do país, políticas públicas para promover o uso da madeira na construção civil. Por quê?
ainda existe no Brasil a imagem de que a madeira vem da floresta amazônica. Não, estou falando aqui, madeira é só madeira plantada. E o que é sustentável? O que sequestra carbono? É uma árvore, troca CO2 e devolve o oxigênio. Então, se você fala em sustentabilidade, vamos falar em uso de madeira. Então, falta muito, o Brasil ainda tem muito a crescer nisso, a quebrar esses paradigmas do uso de madeira na construção civil. Aqui dentro do Brasil já existe empresas, já existe tecnologia, mas ainda é incipiente o uso. A gente crê que nos próximos anos isso vai avançar. A gente tem percebido, tanto aqui no estado do Paraná, como também do governo federal, uma vontade de, não, realmente, o uso de madeira plantada faz bem para o meio ambiente, porque você sequestra o carbono, transforma em madeira, usa madeira em uma residência, em uma outra, uma escola, e o carbono fica preso. Então, cada vez mais essa consciência ambiental está acontecendo e está dentro do Brasil e está mudando. Então, percebendo que não é madeira lá da floresta amazônica, não é madeira das nossas florestas, é madeira de florestas plantada, não de florestas nativas. Então, a gente acredita e espera que cada vez mais isso vai se difundir internamente aqui dentro do Brasil. Eu ia perguntar exatamente sobre o principal desafio, né? O entrave aí para crescimento, para melhores resultados, e se isso tinha a ver com alguma política, por exemplo, econômica interna ou falta de incentivo, mas acho que acabei de ter a resposta que vem, na verdade, dessa questão, né, de incentivo para a leitura sobre a origem da madeira que é utilizada para essas construções. E a sua perspectiva é de que haverá uma alteração cultural, uma mudança cultural em relação à visão sobre isso. Eu vou aproveitar o gancho, né, para perguntar também sobre o cenário 2025, não só incluindo os Estados Unidos, porque imagino que tenha também outras parcerias comerciais, né, e outros mercados envolvendo a indústria da madeira do Paraná. Então, para o ano que vem, a gente está num evento que está falando do próximo ano, está falando de perspectivas. Queria entender, Rony, qual é a sua visão aí para 2025, para os empresários industriais aqui do Paraná, a partir do ano que vem? A visão é otimista, né? Teve um boom durante a pandemia e, é claro, esses anos que se passaram, esse ano e o ano 2023, veio uma ressaca, por assim dizer. Mas, por quê? O que aconteceu? Todos os países, tanto a Europa, Estados Unidos, o próprio Brasil, subiu muito o juro. Aqui, infelizmente, no Brasil ainda está subindo. Isso é um grande problema para nós, que isso trava investimento. Mas, de uma maneira geral, no mundo, os juros têm caído e, de uma maneira geral, a construção civil está subindo. Muitos lugares, por exemplo, mesmo a Europa, tendo em alguns países, como a França, a Alemanha, que está tendo uma crise política, mas é momentânea. A gente sabe que isso vai passar e a visão é que já em 2025 tem uma recuperação muito boa e muitas oportunidades para nós aqui do setor industrial madeireiro do estado do Paraná. E é fundamental que a gente tenha da avaliação do empresariado, que foi o que eu escutei aqui hoje, um evento como esse da Federação das Indústrias, onde você tem a indústria da madeira e outros tantos segmentos reunidos aí, tendo diversas avaliações sobre perspectivas. Isso faz diferença para o empresário? Faz diferença para os setores ter essa concentração de nomes, de divisões sobre o futuro, sobre avaliações do mercado norte-americano? Faz total diferença, né? Foram visões diferentes sobre o mercado americano, principalmente, hoje que nós estamos falando, e sobre as perspectivas que temos. Desde as promessas de campanha do futuro presidente, porque tem uma mudança, né? Era um democrata e agora um republicano que tem um pensamento totalmente diferente, bem desenvolvimentista. E hoje, um evento como esse nos traz mais visibilidade das possibilidades que podem acontecer e naturalmente vão acontecer. Quero agradecer muito pela nossa conversa aqui, Rony. Muito obrigada. Foi um isso. prazer conversar com você nessa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.
É isso, eu recebi aqui nos estúdios da Jovem Pan News o Rony Júnior Marini, vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná e também coordenador do Conselho Setorial da Indústria da Madeira.